Hoje a gente vai abordar análise linguístico, e que nem eu falei, você toma um golinho de água, por conta do... linguístico textual, porque eu sou uma linguista, né? Então, não posso fugir disso, mas espero que vocês tenham interesse também, e vai mostrar mais a fundo o que eu fiz no meu mestrado, né? A gente já percorreu tudo, a gente já tem uma noção do que estava acontecendo, em que cenário esses jornais apareceram. Meu notebook tá querendo travar, só 2 minutinhos. E não travou. Perfeito. Vocês estão vendo? Só me dá um ok. Sim. Obrigada. Vou pausar só um minutinho, só para usar um remedinho, porque eu estou realmente com a garganta me incomodando bastante. Vocês esperam 2 segundos. Pronto, 2 segundos é realmente 2 segundos comigo. Tá, vamos lá. Vamos começar. Quero trabalhar com mulheres do século XIX. Problema. Qual material eu vou usar? Né? Quando a gente vai se propõe uma pesquisa dessa, a gente tem que pensar um conteúdo que vai ser rico, um conteúdo que vai me dar o que eu preciso. Só que, quando tem esse lapso de tempo, toda essa distância entre um e o outro, são perguntas que naturalmente vão aparecer. Aí, quando se pensa na história das mulheres, quando a gente pensa apenas pelas personagens ilustres, isso implica que a gente deixa de lado outras tantas. O que isso quer dizer? Porque quando a gente pega os cânones literários, por exemplo, eu estou delimitando minha perspectiva a partir, por exemplo, de Madame de Staël ou uma George Sand. É uma visão de mundo, mas é uma visão de mundo muito específica. E, geralmente, quando a gente tenta trabalhar com essas personagens, o material comumente utilizado são frutos de observações feitas pelos homens da época. É o caso dos livros de receitas, né? Receita culinária, manuais de pedagogia, contos recreativos. Era muito comum homens escreverem para as mulheres contos como formas de como educar a sua criança, né? Ou então, como se comportar como uma boa dona de casa. Esses, geralmente, são materiais que funcionam para compreender o período, mas não dá voz às mulheres se a gente quiser ter uma visada mais crítica. E é esse uma questão muito importante, que é não ler apenas o que se fala das mulheres. Que aí a gente volta naquele problema, primeiro slide da aula de ontem, que foi a mulher, ela é sujeito da história ou ela é objeto? Quando eu estou lendo algo que fale sobre elas, eu as coloco na posição de um objeto, né? Eu não as coloco como um sujeito. E isso traz um problema, porque tem a questão a importância da gente conseguir encontrar aquilo que elas produziram. Só que a Michelle Perrault, ao longo dos seus estudos, ela atesta a questão do apagamento da história das mulheres ao longo dos anos. Isso diretamente implicado com uma carência de fontes diretas. O analfabetismo foi o que eu chamei muita atenção ontem, mas outros motivos levam a essa carência, né, de material. Dentre eles também, nós temos o rebaixamento da escrita feminina, a questão das são-simonistas, né, que elas conseguiram escrever publicações, mas não conseguiam desenvolver um pensamento muito crítico denso, porque elas eram por meio de correspondências apenas, né? Toda a escrita engajada dela era feita de cartas. Não tinha, por exemplo, essa modalidade dissertativa, argumentativa. Não, era simples, era rico, de certa forma, mas era simples. Né? E também outro fator interessante, que era a destruição dos diários. A Michelle Perrault, ela constata, as mulheres tinham, que nem, por exemplo, esse hábito de sentar ao final do dia, escrever um diário íntimo. Mas era um material muito legal,
Só que eles eram destruídos, seja por motivos de mudança, seja, por que não, né? Ah, meu marido vai descobrir o meu amante, vou ter que destruir. Então, elas tinham vergonha do conteúdo ali escrito, e então os diários não duravam muito tempo. Não duravam cerca de 10 anos, e elas provavelmente já colocavam fogo neles, etc. Então, essas fontes não são fáceis de se encontrar, são muito poucas, então a gente não ia conseguir trabalhar com elas. Aí, que nem a gente estava conversando no final da aula de ontem, tivemos uma explosão de uma imprensa feminista, né? Causadas a partir da Terceira República Francesa. São cerca de 35 novos números que começaram a circular. Essas são as capas de alguns deles: L'Action Féministe, L'Action Féminine, L'Abeille, mas muitas edições tiveram a sua vida restrita a um único exemplar. E isso é problemático, porque quando a gente quer fazer uma análise linguística, trabalhar com apenas um único documento não dá um rigor teórico, como posso dizer assim, muito relevante. Então, a gente precisa, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu pensei, eu preciso de me delimitar ainda mais, para alguns que tenham relevância no cenário e que tenha corpus o suficiente para responder as perguntas que eu vou me fazer. Então, feito todo esse mapeamento das revistas, né, eu fui acessando a biblioteca lá da França, 2 foram selecionados, que foram La Citoyenne, publicado entre 1881 a 1891, que eu tinha mencionado, são 10 anos de pelo menos uma publicação por mês, o que é muito legal, e o La Fronde, que começa lá em 1897, perdura até mais ou menos 1926. Pode não parecer muita... E esse mais ou menos é porque vai ter gaps. A gente tem ali um gap muito importante chamado Primeira Guerra Mundial, e evidentemente isso atrapalhou a publicação, né? E ela some um pouquinho, mas ela volta. Tem que pensar também que pelo menos elas tiveram esse empenho de continuar. Então, La Citoyenne, que foi um dos jornais que eu trouxe para vocês hoje, foi escrito por Hubertine Claire, essa senhorinha ali, ó, poderosíssima, uma postura ereta, olhar de brava. Hubertine, que nem a gente viu ontem, era uma personalidade persuadida pela luta das mulheres, né? Ela saiu do interior da França e decide se juntar a reuniões que eram fomentadas por pessoas célebres, tais quais Victor Hugo. Ela vai fundar Les Droits des Femmes, né, Direito das Mulheres, em 1876, tão convicta que ela estava das suas demandas, e ela passa a dar ímpeto, que a gente viu ontem, que é o ponto de convergência do feminismo da época, que é o sufrágio universal. Um sufrágio que seja, de fato, universal. Sem aquele sujeito bobo universal, que é um homem de 25 anos. Não, eu quero um sufrágio que vai me abraçar a minha causa. Hubertine Claire, ela, além de toda essa questão, ela é considerada por muitos, eu procurei outras anteriores, a se autodeclarar feminista. Por que isso é muito importante e chama atenção? Quando a gente fala o que era ser feminista no século XIX, a gente tem no vocabulário Le Robert o primeiro aparecimento, aí já em 1830, 1840, mais ou menos, com um tom de doutrina. O termo feminista, ele tem uma variação de significado muito importante ao longo dos anos. Ser feminista, por muito tempo, era algo pejorativo. Precisava-se de alguém, evidentemente, que assumisse a postura do termo e se declara, e desse tom. O que é ser feminista? Hubertine Claire, ela vai fazer isso num congresso, ela vai num púlpito e ela vai falar: sou feminista por X, Y e Z. Ou seja, sou feminista porque eu quero o direito ao voto, eu quero que as minhas irmãs, minhas colegas, minhas companheiras tenham direito a uma vida melhor. Isso é importante, porque marca uma nova atribuição ao termo, e é a ela que muita gente atribui isso. Outra coisa que o Hubertine faz, ela começa a realizar campanhas para incentivar as cidadãs a se inscreverem nas listas eleitorais
em 1881 e em 1885. Tal qual Jean de Rouen tentou lá nas assembleias anteriores, né, assim, quase 50 anos antes. Hubertine também tenta, ela convoca suas colegas a tentarem se inscrever para serem eleitas, e a polícia desce em cima delas, como vocês estão eufóricas, né? Direito ao voto não é para vocês, parem com isso, mas lá estava o Bertine Claire tentando. Outra coisa muito interessante que o Bertine propõe, que Monique Witt, que vai propor agora no feminismo mais contemporâneo, é a feminilização de palavras. No caso, como ela era francesa, ela buscava a feminilização de palavras. Dentre umas, avocat. Para quem conhece um pouco da língua francesa, sabe que quando a gente coloca em muitas palavras e muitos nomes esse ezinho no final, eu saí do masculino e eu entrei no feminino. Avocat, que é advogado, não tinha variação feminina, ou seja, advogado era exclusivamente homem. E uma das demandas de Bertine era colocada desse ao final da palavra, era colocada do gênero feminino na palavra. La citoyenne é também um exemplo disso, né? Quando a gente pensa no francês, a gente tem citoyen. Eu não sei se eu consigo fazer o xizinho aqui. Não. É quando termina só nesse primeiro N, aí a gente tem cidadão. Ao fundar um jornal que dobra esse N, coloca esse E, ou seja, a palavra ganha características de feminino, o Bertine Claire meio que começa já a dar o tom daquilo que vai ser o jornal. É um jornal que veio aqui para reivindicar e que veio aqui para fazer a diferença. Outra questão é que o Bertine defendia que as mulheres também podiam ser cidadãs, posto que o gênero em nada influenciava na faculdade política do ser humano. Isso quer dizer, quando Scott traz isso para a gente, vou mostrar com minhas ações que não tenho nada de infantil, não tenho nada de bobo, eu estou aqui para lutar mesmo e vou provar minha capacidade intelectual, minha capacidade política, publicando La Citoyenne, e aí, em 1881, temos o primeiro exemplar do jornal. O próximo selecionado é o La Fronde, a elegantíssima Marguerite Durand, que era uma pessoa já conhecida dos meios intelectuais e que atuava na Comédie Française desde os seus 17 anos. Então, isso é importante porque ela tinha já um jeito de falar, uma postura, um jeito de atriz mesmo, né? E essa prática teatral permitiu à jovem desenvolver uma eloquência também como abrir caminhos que viria a ser uma elite instruída do feminismo republicano. Que nem eu mencionei na aula passada, ela era aquela figura burguesa, realmente, dá para ver pelos trajes, que conseguiu se olhar no espelho e falar, eu tenho que fazer algo de diferente. Vai ser a partir do congresso, que vai ocorrer em 1896, que ela vai publicar o La Fronde, no ano seguinte. Durand havia publicado o jornal, convencida da necessidade de uma voz profissional e explicitamente feminista no meio político parisiense para contrariar a dominação masculina da imprensa cotidiana. Se a gente for pensar, temos aqueles jornais dos antifeministas já circulando, com discursos antifeministas, então tem contradiscurso, eu tenho que fortalecer o meu discurso, e La Fronde aparece nesse cenário. No entanto, a sua performance teatral feita de um charme feminino, de uma beleza natural, combinada às suas opiniões políticas um tanto quanto radicais, suscita controvérsia tanto entre as feministas quanto entre seus adversários. Então, eu gosto de brincar que a Durand é uma pessoa paradoxal. Parece que ela joga nos dois times ao mesmo tempo e a gente não consegue decifrar muito bem a visada dela, né? O que ela estava bolando ali. E eu adoro La Fronde, primeiro por conta do nome. Se você for pesquisar o que foi o fenômeno La Fronde, foi uma revolução na sociedade francesa, no virada do século XVII, que a população mais pobre clama por pão, né? A briga por comida nesses períodos é muito radical. Então,
dois eixos da sociedade, dois eixos políticos da sociedade se enfrentam e ganha o nome de La Fronde, esse período. Outra questão é que La Fronde é o primeiro jornal redigido, editado e impresso inteiramente por mulheres. Isso implica dizer que, se você fosse na sala assim, do secretariado do La Fronde, a diretora principal estaria lá sentada, Marguerite Durand, ok. E se você fosse descer para a seção do cafezinho, teriam mulheres, ok. E se você descesse lá na gráfica, teriam mulheres, sim. Do início ao fim, todo o corpus do La Fronde era constituído por mulheres. E isso, e ela gosta de avisar isso, né? Ela tem, na capa do jornal, tá ali escrito que o La Fronde é inteiramente por mulheres. Se você quer ler, você está lendo conteúdo de mulheres, né? Feito toda essa apresentação, preciso analisar os jornais, né? Posso conversar com elas? Não, não posso. Não posso ter acesso a muitos documentos, a não ser a materialidade textual discursiva. Então, foi com esses exemplares que eu selecionei, que vão ser os 5 primeiros, a gente usa semiótica. Não estou aqui para dar um curso de linguística geral, etc., nem nada, mas eu só vou dar pincelar um pouco para a gente entender, para quem está começando na letras, para quem está começando esses tipos de estudo, o que é a semiótica. Num primeiro momento, a gente tem ali o Saussure, com o curso de Linguística Geral, que foi um apanhado escrito pelos seus alunos, e ele propõe um objeto de estudo para a linguística, que é como se a linguagem humana, ela internaliza o mundo. E, então, esse objeto é a união entre língua e fala, também compreendido como plano do significante com o plano do significado. Em seguida, anos mais tarde, a gente tem Amsler, que vai publicar esse nome difícil, Prolegomênio, em 1943, e ele vai estabelecer um ponto de vista imanente. Ele lê Saussure, e eu gosto de brincar que a teoria ela vai ganhando, como lapidações, né, com o passar dos anos. Esse plano de vista imanente propõe a união entre um plano de expressão e o plano do conteúdo. Isso é muito... Um signo dotado de significado, né, que a gente conhece, ele funciona a partir da união desses dois planos, uma expressão e um conteúdo. Daqui para frente a gente vai ver o que isso implica. Em seguida, a gente também tem algo que seria uma linguística estrutural, que é uma abordagem da linguagem não de fora, mas de dentro. Tá, não entendi o que isso quer dizer. Isso quer dizer que eu não vou recorrer a fatores extralinguísticos. E isso é muito importante quando eu trabalhei com jornais, porque eu não vou fugir para aspectos, por exemplo, do psicologismo do autor, que tem uma vertente da literatura que trabalha só com esse tipo de noção, mas para mim não me interessava. Porque eu precisava, a única coisa que eu tinha era esses escritos dessas mulheres, né? Não tinha mais nenhuma outra fonte. Então, só aquilo, eu precisava de um material, uma metodologia que conseguisse extrair o máximo possível, sem recorrer a mais nada, e a semiótica, ela oferece esse tipo de mecanismo. E em seguida, temos James Clever, e depois o Prop, ele vai ser lido pelo cargo-chefe da semiótica também, porque ele fez uma coisa muito interessante. Ele é um russo, e ele escreveu essa Morfologia do Conto Maravilhoso, em 1928, em que ele vai mostrar as regularidades subjacentes à variedade de textos. Ele pega um apanhado de contos russos, muitos mesmo, e começa a perceber que tem coisas que se repetem ali. Tem estruturas que está num texto, está no outro, com uma roupagem um pouco diferente, mas que a lógica de funcionamento é a mesma. Então, ele consegue, de um tanto de textos, ele consegue ir reduzindo a cerca de mais ou menos 30, se não me engano, essa quantidade para um esqueleto básico, né? Ou seja, é um mapeamento de um padrão narrativo, é aquela pergunta, sabe a história do sujeito que busca uma princesa no final? É isso, é mais comum do que a gente pensa. Toda essa base... Deixa eu ver se alguém chamou.
Tayane levantou a mão. É sério, Tayane, é uma pergunta... Não, desculpa, foi sem querer. Então, eu perguntei é nesse sentido, entendeu? Porque eu mesma, eu às vezes ligo o som, quando eu estou em congresso, eu às vezes ligo a... Mas que bom. Vou continuar aqui, então. Todo esse apanhado de conteúdo vai ser abraçado por um Grey Maas, por esse senhorzinho já falecido, e ele vai propor a chamada semântica estrutural, que ele quer repensar o projeto de significação. Ele vai ler Saussure, vai ler Liam Slap, vai ler Prop depois. Prop vai ser um pouquinho mais depois. Ele, tá bom. O objeto de análise, então, da semiótica vai ser, nesse primeiro momento, que a gente vai chamar de texto enunciado. Que é o quê? Eu tenho que tentar descobrir o que o texto diz e como o texto faz para dizer isso. A partir do remonte do percurso de significação interno e externo que o constitui, que é o chamado plano de expressão e o plano de conteúdo. Os dois, eu preciso dos dois para ter o que a gente chama de texto. Tá? A semiótica de base greymasiana, ou também semiótica standard, trabalha com esse texto, em que o plano da expressão é o que vai ser responsável pela materialização do texto. Tá, o que isso quer dizer? Um texto, ele pode ser verbal, quando a gente fala de um texto escrito, oral, pode ser um texto não verbal, qual é o caso de uma pintura, uma escultura, ou pode ser um texto sincrético, quando eu tenho a mistura de dois tipos de plano, de tipo de linguagem, a partir de uma mesma enunciação. Um filme, uma história em quadrinhos, uma canção, por exemplo. Esse plano de expressão, ele está acoplado a um plano de conteúdo. Os dois existem juntos? Sim, mas eu posso estudá-los separadamente. Esse plano de conteúdo, a gente aborda ele com um percurso gerativo de sentido. Nossa, Vanessa, tá ficando muito difícil. Não, vai ser com calma. Pensa nesse percurso gerativo de sentido, um bolo. Sabe aqueles naked cake? Você começa com uma camada, aí você passa um recheio, aí você põe outra camada, passa um recheio. Aí na camadinha de cima, você tem que ser um pouco mais como é que eu posso dizer? Mais caprichado. Você passa o recheio, você coloca confete, você coloca uma velinha, você coloca um bombonzinho. E é isso. Esse percurso gerativo de sentido se dá a partir de 3 níveis distintos. Um chamado nível fundamental, que é aquela camada de baixo do bolo, ela é bem... é mais abstrata, né? Mais simples. Aí a do meio, que é o que a gente chama de nível narrativo, ela já complexifica um pouco mais, mas ela está ali no meiozinho entre os dois. E o mais superficial e complexo, que é o que a gente chama de nível discursivo. Quando a gente tem esses 3, a gente tem um plano de conteúdo. Aí eu pego esse bolo e divulgo ele para o mundo. Aí a gente colocou ele num plano de expressão. Nesse caso dos jornais, eu selecionei as 5 primeiras edições, tanto do La Citoyenne quanto do La Fronde, para a gente dar uma olhadinha. Primeiro, não vamos nos debruçar sobre o plano de expressão, a gente vai ficar no plano de conteúdo, mas tem que dar um gostinho para vocês, né? Trouxe, finalmente, La Citoyenne. Tá? Quando a gente pega o jornal, quando você vai lá acessar o site da Biblioteca Nacional da França, é isso que você se depara. Esse é o plano de expressão do La Citoyenne. O que a gente tem ali? A gente tem, primeiro, um texto verbal. Eu não estou vendo nenhuma imagem, né? Nada. E que ocupa a página inteira. Então, quando eu falei daquela questão de complexificar os conteúdos produzidos pelas mulheres, olha o grau de complexidade desse daqui, entendeu? Já tem seções separadinhas, já tem um editorial bem estruturado, toda uma questão... Olha, outra coisa também é a escolha de fontes bem pequenas. Eu quero trazer conteúdo para o meu leitor. Eu não estou interessada aqui em me divertir, em fazer rir. Eu tenho conteúdo, eu tenho coisa para dizer. Então, vou trabalhar com fonte bem pequenininha, vai ficar bem denso. As palavras, elas vão ser bem próximas umas das outras e as frases vão ser bem longas. O tanto que, muitas vezes, um calhamacinho desse inteiro aqui, não sei se dá para ver, um camalhacinho desse inteiro é um parágrafo inteiro do texto, né?
A disposição vai ser em 5 colunas, também extremamente denso, de forma quadrada e grande. O jornal, ele é isso. Esse é com o nome da diretora chamando a atenção. É engraçado que aí a gente consegue já perceber, a gente consegue deduzir uma construção de uma materialidade mais concentrada, pouco espaço para outras vozes. É o jornal quem quer dizer, não vão abrir margem para outros tipos de discussões. E poucas propagandas. Isso parece pouco relevante, mas na verdade é bastante. O La Citoyenne tem poucas propagandas ao final de cada edição, e geralmente elas são que nem essa que eu trouxe para vocês. Boba no sentido assim, muito pouco trabalhadas, porque geralmente é só textos mesmos e são pequenininhos. Isso é diferente do Lafond? Sim, a gente vai ver daqui a pouco a diferença entre eles. Mas eu gosto muito, para trabalhar essa questão do plano de expressão, um ano direto do La Citoyenne, por um ano, lá em 1883, o jornal ele quebra. Quebra no sentido, quebra a regularidade dele, dessa extremamente densa e concentrada, e ele traz essa imagem por um ano. Todas as edições, então, de 1883 têm essa imagem, que é o que a gente pode chamar aqui, nesse caso, então, de texto sincrético, porque a gente tem um texto verbal, que são os escritos, que dialogam junto com a imagem para produzir um único sentido. Por quê? Olha o que está escrito: sufrágio universal, guerra, paz, cédula de votação. Né, que aqui é guerra, paz, urna eleitoral. O texto que está aqui é esse que eu coloquei aqui para vocês. A paz do mundo, a harmonia da sociedade, o bem-estar da humanidade só existirá quando incluída no sufrágio. As mulheres ajudaram os homens a fazer leis, a fazer as leis. Isso aqui ficou um pouco estranho, tem que rever a tradução. Mas, se você for perceber, os sujeitos, eles estão na mesma altura, não tem, então, aqui diferença entre eles, e o homem, ele olha já para baixo. Ele traz o símbolo de guerra, enquanto que a mulher, ela já foi colocada aqui como uma postura relevante, altiva, e ela traz a mensagem de paz. E esse confronto, ele se dá justamente numa urna eleitoral. Paz em fonte maior que a guerra, e a posição e o olhar a posição da mão. É como se o homem já tivesse, assim, acostumado a isso, mas a mulher não está pronta para abandonar o navio. Ela está ali com uma mensagem de paz, e essa mensagem de paz ela só vai se concretizar a partir do direito ao voto. Tá? Então, aqui a gente tem essa brincadeirinha durante essa edição. Então, agora vamos ver o Lafond, como é que ele trabalha o plano de expressão. Não muda muita coisa. Na verdade, eu sinto que piora um pouquinho, porque de 5 colunas a gente passa a ter 6, né? Mas vamos lá. Novamente aqui, o texto verbal ocupa praticamente toda a página. A gente tem letrinhas minúsculas também, palavras bastante próximas, frases longas. Temos a disposição não mais em 5, mas em 6 colunas. O título, diferente do La Citoyenne, já é um título em letra cursiva. O nome da Marguerite Durand é menor, ele está aqui, ó, bem pequenininho. O jornal ele já ganha não ganha tanto o rosto da diretora, como é o caso do La Citoyenne. Aqui a Marguerite, ela... Tanto que o editorial, a gente vai ver, o editorial do Lafond é assinado por todas as colaboradoras, todas. O do La Citoyenne, quem assina é único e exclusivamente o Bertine Claire. Mas vamos continuando. A construção de uma materialidade mais concentrada, mesma coisa. Aqui pouco espaço para outras vozes no interior da materialidade textual. Ao contrário do La Citoyenne, o Lafond é cheio de propaganda, gente. É engraçadíssimo isso. E todas são, assim, ó, deliciosas de imagens. São imagens, tem de medicamento, tem de aparatos de beleza, tem para você usar, depois vai ter para você usar coisas radioativas, né? Vira uma explosão na época, você passe creme radioativo para você tirar suas rugas. Então, o que demonstra maior interesse de anunciantes.
estava tentando fazer uma linkagem entre isso e o fator do Lafond ter durado tanto tempo. Ele chegou a ter quase 4.000 publicações, porque ele chegou a publicar todos os dias, o La Citoyenne não, publicava de 15 em 15 dias, e depois ele, quando ele está na Baixa, o Lafond ele publica uma vez ao mês, algo que o La Citoyenne já tinha que fazer há muito tempo. Então, é muita propaganda, e isso ajudou, né, a manutenção do jornal. Feito todo apanhado, vocês já conheceram os jornais. Eu não vou mais trazer as imagens dele, agora eu vou passar a trazer só as descrições. Mas o que é o percurso gerativo de sentido? Que nem eu falei, o texto, ele se dá pela união entre o plano da expressão, que a gente acabou de ver, e o plano de conteúdo, dividido em 3 níveis distintos, um profundo, onde tem a base da significação, um do meio, que a gente chama de narrativo, que é consideramos um simulacro do fazer do homem no mundo, e o discursivo, que é onde a gente vai colocar, então, os confetes, que a gente vai colocar a velhinha, né? Ele é o mais complexo e concreto, é aquele que a gente tem, de fato, o primeiro contato quando a gente lê alguma coisa, quando a gente lê um poema, por exemplo, a gente vê o plano de expressão, mas o nosso primeiro contato se dá justamente nesse nível discursivo. É importante eu destacar aqui que cada um dos níveis possui uma sintaxe e uma semântica que eles são próprias. Isso é muito importante quando a gente está aprendendo lá no ensino médio, né? Ah, a sintaxe é isso, isso e isso. A semântica é o sentido. Aqui, esses nomes têm outra significação. A sintaxe, o nível fundamental tem uma sintaxe e uma semântica sua. O narrativo tem uma sintaxe e uma semântica sua. E o discursivo é a mesma coisa. A construção do sentido, ela vai se dar pelo funcionamento de todos os níveis em conjuntos, plano de conteúdo. A busca de um coeficiente sintáxico é o que distingue a semiótica das demais teorias textuais ou discursivas. Isso é muito legal, porque até o afeto, a questão do sentimento, do afeto e do sensível, passa a ser passível de ser medido. E isso é muito interessante, você conseguir descrever sintaxicamente o afeto humano, por exemplo, né? Então, vamos agora tentar nos debruçar. Eu adianto, pelo fato do nível fundamental ser um mais simples e abstrato, ser a base da significação, ele vai ficar por último, tá? Porque ele se repete bastante, e para a gente chegar nele, é mais fácil passar pelos outros. O caminho escolhido por mim, na minha dissertação, vai ser começar pelo narrativo, e depois a gente vai dar uma olhadinha no discursivo, e depois a gente vai ver, conclui-se, então, o fundamental, e aí a gente compreende o texto, tá? O que é o narrativo? Quando a gente, lá voltando no ensino médio, a gente aprende que existem textos argumentativos, narrativos, dissertativos. Isso é um pouco complexo, porque a gente tem que saber que existe a narratividade, que é um componente da teoria do discurso, que é essa questão do nível narrativo, e a narração. Aí sim eu posso falar de gênero textual, que é a classe de discurso em que estados e transformações estão ligados a personagens individualizados. Eu estou trabalhando, então, aqui com narratividade, tá? Quando a gente, da base lá, vamos entrar agora na sintaxe narrativa. A gente tem 2 tipos de enunciados elementares para a semiótica. Um que a gente chama de enunciado de estado. São o que estabelece uma relação de junção. O que é isso? É disjunção ou conjunção entre um sujeito e um objeto. Esse objeto ele pode ser cognitivo ou descritivo. Essa relação de junção, a gente, no caso dos jornais analisados, tanto La Citoyenne quanto Lafond, a gente tem um sujeito, mulher, em estado de disjunção com o objeto, valor, direitos civis. Ou seja, a semiótica é trabalhada a partir de uma falta. Quando o sujeito está em falta de alguma coisa, nesse caso, está em estado disjunto de alguma coisa, no caso aqui de direitos civis, ele tem que reverter essa narrativa para conseguir ficar em conjunção. E quando ele está em conjunção, ele é um sujeito, de forma assim, é um sujeito feliz, né?
O segundo tipo de enunciado são os que mostram essas transformações. O que isso quer dizer? No enunciado de Estado, o sujeito mulher está em disjunção, ela está em falta com os seus direitos. Tudo bem. Os enunciados de fazer vão ser todo o percurso que ela vai começar a fazer para buscar entrar em conjunção, para tentar mudar esse estado de disjunção de um objeto com a outro. Seria, nesse caso, a passagem para a conjunção com os seus direitos civis. Só que aí fica a pergunta, como? Né? Que percurso esse sujeito vai ter que encarar, a partir da análise dos jornais, para entrar em conjunção? Esses tipos de passagens de um estado para outro não é da ordem do acaso, muito menos. Os textos, eles não são narrativas mínimas, tá? O que a gente tem, o que a gente chama de narrativas complexas, a partir de uma sequência canônica. São 4 etapas que todo texto compõe, que todo texto possui, estando explícito ou não. Quando a gente não encontra uma etapa dessa, ela está pressuposta. Isso, então, logo, se eu estou só numa etapa que a gente vai chamar aqui de competência, é porque a manipulação já aconteceu, tá? Mas não estou entendendo nada. Calma, eu vou trabalhar com exemplos, eu não vou trabalhar com teoria. Vamos no primeiro nível, né? Na primeira etapa desses estados, essa mudança de estado. Para a semiótica, comunicar é manipular. E manipular é levar o outro a um fazer, um fazer crer. O que isso quer dizer? Ambos os jornais, eles têm que buscar o seu destinatário crer na necessidade das mulheres obterem seus direitos. Por quê? A gente viu que o sujeito está em disjunção com direitos civis. Eu tenho que convencê-lo, tenho que mostrar de alguma forma que estar em disjunção é ruim. O sujeito mulher estando em conjunção é muito melhor e benéfico para a sociedade. Então, os jornais eles começam a bolar estratégias discursivas, não, estratégias narrativas, para manipular esse seu destinatário. E esse sujeito mulher, ele, querendo ou não, ele vai ser acompanhado sempre por um antissujeito. É a bruxa que vai atrapalhar a Cinderela a beijar o príncipe, por exemplo. E no caso desse antissujeito que vai atrapalhar o sujeito mulher, ao terminar a análise, assim, depois ele às vezes é o homem, o sujeito homem, às vezes é o sujeito, quando eu penso em contexto mais amplo, é um antissujeito sociedade como um todo. Tá? Isso é possível da gente destrinchar a partir de uma análise semiótica, sim. Aceitar o contrato é acreditar nos valores que são oferecidos, de que a mulher precisa estar em conjunção com seus valores. Se o destinador da mensagem fez o seu destinatário acreditar naquilo que está sendo, eu fiz ele aceitar o contrato, um contrato específico de comunicação, e que a partir dali ele vai começar a empreender um caminho para mudar esse tipo de conjunção. Ele vai querer buscar a conjunção. E é muito engraçado, porque cada um dos jornais, ele vai manipular o seu destinatário à sua maneira. E isso que a gente vai ver agora. E isso vai nos permitir começar a formular uma ideia sobre o que os diferencia. Nível na manipulação, La Citoyenne. Quando eu estava analisando o La Citoyenne, eu consegui tirar 3 tipos de manipulação ali no texto. E esses extratos que eu trouxe para vocês são trechos do jornal. Então, eu espero que fique um pouco mais claro. Quando o La Citoyenne ele usa da provocação, olha o que ele fala. É a lei humilhante que, por atestado civil, verbal ou escrito, identifica as mulheres com os homens imbecis e privados dos seus direitos. Aqui ela está se referindo à questão de que a mulher é colocada no mesmo patamar que pessoas sem direitos, homens sem direitos, entendeu? Ela é como se fosse a imagem e semelhança deles. As mulheres não estão autorizadas a prestar testemunhos nem na certidão de nascimento, nem na certidão de casamento, nem no contrato de venda. É como se a mulher, o La Citoyenne, ele provoca, falando, é como se a mulher não significasse nada. É isso.
Outra questão, outro tipo de manipulação é o que a gente chama de intimidação. Que tanto provocação quanto intimidação é levar a um dever fazer. O destinatário da mensagem é um dever fazer. Olha o que ele fala, o Lastoyen fala. Foi o homem quem estabeleceu as leis atuais. E as mesmas não incomodam, pelo contrário, dão-lhe todas as facilidades de nos importunar. É um jornal que não tem medo de expor o maior responsável dos males. O Lastoyen, ele nomeia e fala, são os homens que a gente tem que ir atrás, porque as leis são feitas para favorecê-los. Estou intimando você, mulher, a aceitar isso que eu estou te oferecendo, porque senão a gente vai continuar sendo importunada. Mas nem só de tons mais provocativos, intimidativos, trabalha o jornal. A gente tem a questão do que a gente chama de tentação, que é quando é oferecido um valor positivo caso o contrato seja feito. Olha só, a cidadã, olha que coisa boa, a cidadã, ela quintuplicará a eficácia da sua influência materna. Ela criará o filho não para si mesma, não para ele, mas para a sociedade. Inculcará às crianças essas virtudes privadas e públicas que farão dela, aqui faltou, e os seus companheiros felizes. Ou seja, vamos atribuir direito às mulheres, que coisa boa vai sair disso. A sua influência materna vai ser de um outro nível, jamais inimaginável. Não é porque uma mulher votaria que deixaria de ser para a família o que o sol é para a flor, uma estrela que a aquece com seu amor. Não. As mulheres podem usufruir de todos os seus direitos e serem irrepreensíveis no cumprimento dos seus deveres. É como se tivesse ali uma moeda de troca. Oferecer direito não implica necessariamente que ela vai deixar de ser uma excelentíssima dona de casa. Não, você deixando ela votar, só vai ter coisa boa, né? Vamos ver o Lafond. A gente também não tem a intimidação, o que é muito engraçado. O que talvez possa justificar maior sobrevida, maior anunciantes, não sei, se a gente vê no final da análise. É engraçado que o destinatário não é apenas a mulher, mas sim todos aqueles que sofrem com as desigualdades. Olha só. O maravilhoso, isso é todos esses trechos, só para deixar claro, foram tirados dos editoriais. Então, isso não sou eu quem estou dizendo, foram os jornais lá no século XIX que estavam escritos ali para gente. O maravilhoso é que nem sempre, imediatamente, o marido é traído. Não por causa do seu egoísmo, pois é irredutível e inelutável como uma força da natureza, mas por causa da sua falta de habilidade e cegueira. Ou seja, os homens que maltratam as suas mulheres, eles são traídos porque eles mereceram ser traídos, entendeu? Eles têm que entender a sua posição, entende? E penso na natureza estranha deste crime. Aqui, nesse editorial, temos um crime hediondo que aconteceu em Paris na semana, e a editora, que estava assinando, decidiu trabalhar em cima desse crime. E penso na natureza estranha deste crime, crime de dinheiro, se uma vez o foi, a esta lamentável economia dos grandes estabelecimentos financeiros, que não faz andar em dois os bons criados. Isso é uma metáfora, porque foi um assassinato cometido de roubo. A família que roubou, ela estava precisando do dinheiro. Então, Lafond, ele não ataca a família, ele ataca a estrutura social tal qual ela está sendo concebida aqui, que é a estrutura do lucro, né? Mas nem só de provocação vive as estratégias usadas pelo jornal. A gente tem também a tentação gotejada com o que a gente chama de sedução. Olha só, se a mulher, em vez de ser uma tentação engenhosa, refinada e aguçada na perversidade pela educação, literatura e costumes, se tornar uma força compreensiva e afetuosa, uma camarada próxima de quem se pode pensar em outra coisa que no seu sexo, será que a verdadeira virilidade da nossa raça não ganhará? Aqui ela está tentando, porque ela estava falando da questão do marido buscar
prazeres em prostitutas, prazeres fora do casamento. Mas aí ela fala, mas e se as mulheres, em vez de serem só essa máquina sedutora, também forem inteligentes, a sua própria esposa for isso tudo? Você não acha que a nossa raça só tem a ganhar, não? Olha que coisa deliciosa. Ela vai ser uma força compreensiva e afetuosa, uma camarada que você não vai conseguir abrir mão dela, vai ser um casamento perfeito. Olha só que tentação, que coisa mais sedutora, que ideia mais sedutora que eu tenho a te oferecer. Né? Mapeado essas estratégias usadas pelos jornais, obviamente que eu tenho se eu ficasse aqui elencando todos os tipos de aparecimento, a gente não sairia. A gente passa para o nível de cima, né? Que nem eu falei, a gente está falando de um bolo, agora eu tenho que ir para a camada mais bem trabalhada desse bolo. No nível seguinte do percurso, todas as categorias esboçadas no nível narrativo, elas vão ganhar uma cobertura mais completa e concreta. O que isso implica dizer? Implica que os esquemas narrativos são assumidos por um sujeito da enunciação, que o converte em discurso e deixa nele marcas. É um nível mais complexo e concreto, porque as ações e os estados narrativos passam a ser localizados e programados temporalmente e espacialmente. Aqui, então, eu não vou mais trabalhar como se eu estivesse trabalhando com uma função. Tem um sujeito que busca um objeto, né, e que ele usa de tal manobra. Não. Esse sujeito agora, ele vai ganhar uma cobertura, e vai começar passar a ser um actante, ele vai virar um ator. Onde isso acontece, vai ganhar um espaço. Quando isso acontece, ganha um tempo. Eu estou começando a complexificar mais o meu texto a partir da instalação de um sujeito da enunciação. Essa projeção, ela tem um mecanismo na semiótica chamado de debreagem, que é quando eu coloco no texto as categorias de pessoa, espaço e tempo. Está acabando a parte dispositiva. Quando eu falo de sujeito, a gente tem 3 níveis de sujeito na enunciação, em um texto. Não, podem ter e pode não ter. Mas o enunciador e o enunciador a gente sempre tem. Porque o eu é aquele que fala, é o sujeito da enunciação. Mesmo que ele não apareça no nível do enunciado. E quando eu falo eu, para a semiótica, eu me refiro a um tu. E esse tu é o que a gente chama de enunciatário, que os dois vão ser pressupostos pelo enunciado. Já no nível do texto, quando eu leio, eu estou lendo a voz de um narrador, que é um eu, e esse narrador ele sempre vai falar para um tu, um narratário projetados no interior do enunciado. O que seria também o destinador e o destinatário instalados no enunciado. Quando ainda essa divisão de vozes ganha mais um nível, que é quando, por exemplo, a gente tem um personagem falando com travessão, de forma bem simples, é o que a gente chama de interlocutor. E esse interlocutor, ele sempre fala para um interlocutário. É o que a gente consideraria como uma atribuição por parte do narrador da fala dos personagens, né? Isso é muito engraçado, porque na semiótica, quando a gente tem uma enunciação enunciada, é quando o sujeito que diz eu denomina-se narrador e o tu instalado é o narratário. O que a gente chama também de simulacro discursivo do enunciador e do enunciatário implícitos. É uma enunciação em primeira pessoa, entende? Quando eu estou falando, eu quebrei a perna. Esse eu quebrei a perna, eu estou falando de um narrador, mas ele está em simulacro com o enunciador. Então, aí eu chamo de enunciação enunciada. Ok, agora vamos passar para fragmentos para ficar mais claro. Olha aqui. Vamos brincar agora de nível discursivo, tá? Do texto. No La Citoyenne, quando eu estava mapeando as pessoas do texto, quando eu estava mapeando a questão do tempo, qual o tempo verbal, né? Para conseguir, a partir disso, tirar uma interpretação interessante, eu achei um nós. Uma presença muito forte de nós. Só que esse nós, quando a gente está trabalhando com essas questões, esse nós ele é diferente. Eu tenho 2 tipos de nós. O La Citoyenne,
ele tem um primeiro, que é um eu, que dialoga com eles. E esse eles corresponde aos integrantes dos jornais. Olha só. Se nós pedimos por todas as mulheres, é porque nós sabemos que o sentimento da responsabilidade que resulta da posse desse direito desperta em alto grau a ideia do dever. Esse nós, se a gente substituir, e se o La Citoyenne pedimos para todas as mulheres, é porque o La Citoyenne sabe. Então aqui, esse nós é o que a gente considera como plural do autor, não é um indivíduo que fala em seu próprio nome. Ele tem por trás de si uma comunidade científica. No caso aqui, é o jornal, o La Citoyenne, né, a editoria do jornal. E é muito legal porque esse nós é relacionado com o outro, que é o eu e o tu. Já no nível discursivo, então, esse eu e o tu, um narrador está falando para um narratário. E olha que legal, a diferença de papéis que alguns homens invocam para nos negar os nossos direitos é, obviamente, apenas um pretexto. Porque se na sociedade as mulheres não têm de cumprir as mesmas funções que os homens, tá vendo? Parece dar aquela sensação que está convocando o seu narratário a participar do jogo comunicativo. Não é o meu direito que está sendo negado, é o nosso. É um problema nosso. É eu e você, lado a lado aqui, que estamos precisando vestir a carapuça e fazer alguma coisa. É o que, se a gente leva, assim, mais especificamente, a gente tem uma aproximação entre o enunciador e o enunciatário. O La Citoyenne se fundamenta na construção da sua singularidade, na exposição dos seus valores. Singularidade compartilhada por outras consciências, persuadidas da mesma necessidade da luta das mulheres por direito. Nós somos todas pessoas conscientes de que as mulheres estão precisando de direitos e que isso não é benéfico para mim, não é um problema meu, é um problema nosso. Se isso não mudar, quem vai sofrer é todo mundo. É engraçado que, feito todo esse mapeamento, em todas as editoriais que eu analisei, eu encontrei esses seguintes dizeres, assinados assim pela própria diretora. Olha só. Este jornal não deve permanecer desconhecido a nada que interessa às mulheres. As suas colunas estão abertas não só às reclamações e às queixas daquelas que sofrem, mas também aquelas que lutam encontrarão, com os conselhos, a ajuda que podem obter a partir de demandas e ofertas gratuitas de trabalho. É um jornal que começa a desenhar bem o seu enunciatário. Quem essa mensagem está sendo dirigida? Se eu fosse mulher e lesse esse jornal, eu não sei, eu acho que eu sou muito sensível. Acho que eu ia ficar muito tocada de ver que alguém está preocupado em não deixar escapar em nada que vá me afetar, né? Aí, tentando interpretar tudo isso que a gente vai encontrando, a gente tem que trazer outros aportes teóricos. E em Butler, eu consegui essa passagem que eu achei muito interessante, que uma mulher não pode usar a primeira pessoa, eu, porque como mulher, o falante é particular. E invocar o eu presume a capacidade de falar na condição de humano universal. Era interditado as mulheres falar o eu, é isso que a Butler está chamando a atenção. Porque quando eu falo eu estou me elevando a uma categoria antes vistas, porque o sujeito universal é sujeito homem. Mulher não pode falar, assumir a palavra e falar eu, falar o nós. E quando o La Citoyenne afirma, coloca um nós, postula um eu, junto com um tu, ele busca, em seu discurso, elevar as mulheres à condição de sujeito universal. Nós temos vozes, característica que lhes fora constantemente negada ao decorrer de todo o século XIX, permitindo-lhes, de forma massiva, tomar a palavra na cena pública por intermédio do periódico. É como se eu fosse um megafone para você, entendeu? É como se o La Citoyenne colocasse assim, eu sou um megafone para você mulher sofredora dessa sociedade, e eu vou estar aqui dando eco a todos os seus problemas que você está enfrentando. E isso
é muito interessante quando a gente vai destrinchando a partir da análise. E outra coisa, que nem a problemática da aula passada, quem são essas mulheres? Né? Foi uma pergunta que eu me fiz na minha pesquisa. É só uma operária? É só uma burguesa? É só uma interessada no voto? E, na análise, a gente tem que o La Citoyenne, eu pude interpretar que o La Citoyenne não se limita a um único enunciatário mulher, mas mulheres plurais. Olha esse fragmento. Todas as mulheres preocupadas com seus interesses e a sua dignidade, sejam pobres, sejam ricas, todas as mulheres vão apoiar esse jornal que reivindica, com seus direitos humanos, os seus direitos de cidadã. Porque todas as mulheres, de qualquer opinião ou condição que sejam, todas as mulheres sofrem ou podem sofrer da legislação atual. Todas as mulheres têm interesse em possuir o poder de revogar as leis que as inferiorizam e as escravizam. Isso não sou eu quem estou dizendo, gente. Isso foi publicado no La Citoyenne, no dia 13 de fevereiro de 1881. Todas as mulheres são chamadas por La Citoyenne. Então, mapear esse enunciatário, que eu pensei que seria uma tarefa simples, na verdade se tornou uma tarefa extremamente gratificante, porque ele estava realmente engajado em trazer algo que rompe com classe. Primeiro momento, ele rompe com as classes, diferença de classes, porque se as mulheres não se unirem em prol de uma coisa maior, que é lutar contra essas leis, não é só a pobre quem está sofrendo. Você rica, você pode estar achando que você não está, mas você está. E enquanto você continuar permanecendo nessa posição de neutra, né, de não vou fazer nada, você vai estar compactuando com essa situação, também sofrendo dela, mesmo que você não se atine para isso, né? Vamos ver agora como que o La Fronde trabalha. Foi legal também, no momento de mapeamento, porque tem um nós. Só que o La Citoyenne ele é muito mais incisivo e mais direto. O La Fronde não, ele é mais evasivo. Ele trabalha com o eu, esse nós dele é o que a gente tem um nós com eles, que é um público em geral. Nós exageramos tudo de uma paixão já formidável. Nós a tornamos excessiva e tentadora até a vertigem. Nós fizemos dela o abrigo de tantos sonhos que alguns moralistas lógicos pedem hoje que as mulheres tenham um livre acesso a este paraíso. Esse nós é difícil a gente trazer eles que não o público em geral, porque está trabalhando com a noção de amor aqui. Né? Então, quando eu falo de amor, que é uma categoria ampla, qualquer pessoa, sabe? Quando você quer tentar delimitar, é muito difícil. Mas, em contrapartida, ao se dirigir a um público múltiplo, o enunciador ele aparenta ter uma fala como se estivesse repetindo as suas palavras, as palavras desse enunciatário, que traz um valor afetivo para o texto. Né? Isso não fui eu quem disse, esse tipo de interpretação foi um linguista chamado Charrodot. E é muito isso. Não é uma opinião apresentada. É como se estivesse apenas repetindo o senso comum, amaciado, não choca. Né? Quando a gente fala dessas questões das faces, não perturba a face da pessoa com quem eu estou conversando. Porque parece que eu estou repetindo que ela já sabe o que ela já pensa. Outra questão, no francês, a gente tem essa partícula on, que pode significar tanto nós mesmo, ou geral, uma comunidade ampla, ou seja, é que nem aqui eu coloquei, né, francês, que pode equivaler a nós ou as pessoas em geral. No caso do La Fronde, a gente tem uma questão de um anonimato, que é como se o foco do texto recaísse nos valores apresentados. Olha só. Deixemos também que as mulheres organizem suas vidas como quiserem, pelos próprios riscos, o mais honestamente possível. Quando foi demonstrado que a profissão de carregadora era mais adequada para os homens, inaptos para de babá, descobrimos a América. Esse deixemos ali, quando a gente traduzir, tinha esse on. Por quê?
Aqui já tem uma posição de anonimato, não estou dando ordem para ninguém, gente. O senhor parece dizer isso, não estou dando ordem para ninguém. É só para a gente tentar deixar as mulheres verem o que elas têm maiores potenciais. Porque olha só, quando um carregador descobriu que... Não, quando um homem descobriu que ele era mais apto, por exemplo, a ser um carregador, assim, e menos apto para ser babá, ele pôde melhorar suas potencialidades e até descobriu a América. Por que vocês não deixam as mulheres também desenvolverem as suas melhores aptidões? Muitas coisas boas podem sair dali. Mas ele não dirige para ninguém, não, essa frase. Deixem aberto esse on. O Lafond, além dessas características, ele joga muito com perguntas retóricas. Aqui estão eles, o homem fezado, espertalhão, moreno, com aparência de animal preso e enganado, mais do que lutando. Ele percebe o que é um crime? Já mediu o significado da moral? Já considerou as consequências materiais? Eu não acredito. Aqui, essa pergunta retórica, ela surgiu no contexto dos crimes, que nem eu tinha falado, que o Lafond, ele traz muito crimes do cotidiano. Então, aqui era um homem que tinha sido preso e estava sendo acusado de roubo. Mas o Lafond, ele passa pano, se vou usar essa expressão, ele passa pano. Porque sempre não é um problema da pessoa, é um problema social. A sociedade tal qual ela está não funciona. Então, mas eu também não vou agredir você com a minha fala. Você não acha que você devia pensar um pouquinho nessa situação? Você já mediu o significado moral? Já considerou as consequências materiais? Ele provavelmente não, ele não sabe que cometeu um crime, ele estava com fome. Então ele faz muito desses jogos retóricos e é muito presente em toda a estrutura dos editoriais. Um outro caso é esse VU, essa presença desse VU. Olha só, se por acaso você viajou para um país distante, uma vez que a desordem do movimento foi acalmada, de súbito você deve ter pensado no que você já sabia. Como você odeia e despreza aqueles que desonram este solo, a França. Como você desprezaria o idiota que pisaria uma obra-prima. Aqui, você, agora eu estou chamando o interlocutor para minha conversa. Eu estou convocando, é você que eu estou falando. Mas para quê? Aqui, o Lafond, ele é muito patriota. Aqui, ele estava trazendo uma exaltação do solo francês. Então, você vai desprezar qualquer um que odeia a França, como você desprezaria qualquer um que pisa no Monet, por exemplo. Porque é isso que você é. Você é um francês com orgulho. E nós, o Lafond, nós também somos orgulhosos do nosso país. O enunciador, ele conhece bem o seu enunciatário e vai sempre reforçar o laço em comum que os une. Patriotismo. Que nem eu mostrei essa questão de homens e mulheres se unirem, quando eles o fazem, que nem na Revolução Francesa, foi para o bem maior. E o bem maior é a França. Então, quando a gente tem um símbolo poderoso como esse, unindo duas causas, em desafeto, muito provavelmente elas têm maior facilidade de se unirem quando tem um valor em comum. E nesse caso é o patriotismo. Nesse caso, c'est la France. Tá? Como eu falei, a gente tem uma sintaxe e uma semântica, né, em cada um dos níveis. Falei da sintaxe, do nível discursivo, falei só da sintaxe do nível narrativo, mas eu também vou trabalhar um pouco a semântica do nível discursivo, porque ela é muito legal. Por que eu falo que ela é muito legal? Quando a gente tem os temas e figuras que estão ali recheando um texto, ali é um lugar privilegiado de manifestação dessa palavra tão emblemática hoje em dia. Ideologia. Se eu voltar mais ainda das minhas falas, quando eu mencionei o porquê que eu escolhi a semiótica para trabalhar com os meus textos, além de não precisar de ir ao psicologismo do autor, ela permite a gente aprender a ideologia de um texto. O que é uma ideologia, não é mesmo? Vou deixar em aberto, porque é uma questão que traz muitas revoltas no contexto brasileiro contemporâneo.
Mas a semiótica, ela nos permite interpretar esses tipos de questões a partir do plano de conteúdo. Isso, dependendo do seu propósito de pesquisa, é muito importante. Por quê? Porque os temas e as figuras, eles são determinados socio-historicamente e trazem para os discursos modos de ver e de pensar o mundo de classes, grupos e camadas sociais, garantindo assim o caráter ideológico desses discursos. Isso porque todos os textos, eles vão tematizar o nível narrativo e depois, esse nível de tematização, esse nível temático, ele pode ou não ser figurativizado. Mas o que é temas e figuras? Eu ainda não entendi. Olha só, a tematização é o que a gente chama de investimento semântico de uma natureza puramente conceptual, mas que não remete necessariamente ao mundo natural. Esses temas são as categorias que organizam, categorizam, ordenam os elementos do mundo real. Olha aqui casos de temas: elegância, vergonha, raciocinar, calculista, orgulhoso. Isso é muito comum de encontrar em textos que a gente considera textos filosóficos. Textos filosóficos são cheios de temas. O tema da felicidade, tema do amor. Já a figurativização é todo o conteúdo de qualquer língua natural ou de qualquer sistema de representação que tem um correspondente perceptível no mundo natural. O que isso implica? Elas podem investir o discurso de duas formas diferentes, dando a eles uma coerência temática figurativa. Cobre completamente o tema e dão ao discurso uma coerência também figurativa ou coerência temática. Concretiza apenas alguns momentos do percurso temático de forma ocasional. É o caso, por exemplo, quando a gente tem um rompimento, eu vou trazer exemplos de figuras de temas daqui a pouco. Isso aqui é só para a gente ter conhecimento do aparato que a gente está usando. As figuras, nesse caso de coerência temática, elas fazem parte das estratégias empregadas pelo enunciador para manipular o enunciatário, aqui manipulação de novo, a levá-lo a crer e a fazer, que nem eu falei lá no início. A semiótica, um texto, ele tem que levar o seu parceiro comunicativo, o seu enunciatário, a um crer e a um fazer. Se você não consegue, ou o seu enunciatário desenhado não foi bem pensado, ou o texto ele falha, né, no seu... É quando eu escrevo um texto científico, por exemplo, todo o rigor científico, para uma sala de primário, para as criancinhas. Eu vou levar lá um tratado semiótico para uma criança de 7 anos. Eu pensei no meu enunciatário? Não, evidentemente que não. Né? Agora, se eu escrever um texto de girafinhas e elefantinhos para um congresso científico, vai ser bem visto? Também não. Entende? Então, assim, a gente tem... É esse tipo de pensamento que a gente tem quando a gente pensa na construção de um texto, e é as figuras que fazem todo esse trabalho. Há momentos em que a figura pode romper com a imperfeição da vida cotidiana, gerando novos efeitos de sentido. Isso implica dizer que quando um texto está falando sobre a neve, os trópicos, lá na Antártida, que é acoplada no Brasil, também nos modelos, pinguins cantam, dançam, mas é como se tivesse uma bananeira no meio da Antártida. Ali eu tenho um rompimento, porque a gente está ali com aquela linha de raciocínio de gelo, de neve, de frio. Eu falei de uma bananeira. Rompi com um tipo de pensamento de coerência temática do texto e levou uma imperfeição que pode ser uma outra construção de sentido. Enfim, vamos parar de expor. Só 2 segundinhos. Ok. Quando a quantidade de figura que eu uso, tipo assim, as figuras elas têm graus, elas podem ser. Quanto maior esse grau de figurativização, mais próximo do mundo real é que eu estou falando. O que isso quer dizer? Que é quando um enunciador ele procura persuadir o enunciatário pelo exemplo ou modelo, ou reconhecimento do mundo real. Quando eu trabalho com um alto grau de figurativização, é quando, por exemplo, eu falo: na Avenida Afonso Pena, Maria viu Júlia. Eu dei lugar,
extremamente específico para quem é de Belo Horizonte. A Avenida Afonso Pena é a avenida principal do centro. Eu ainda dei nomes às pessoas das quais eu estou trabalhando. É Maria e Viu Júlia. Isso é um alto grau de figurativização. Temos ainda, quando esses graus, a gente começa a acontecer repetições de traços semânticos de um texto, a gente tem as chamadas isotopias, que elas vão determinar um plano de leitura. A isotopia faz que o texto não seja um amontoado aleatório de temas e figuras, mas uma unidade de sentido. Temos ainda conectores de isotopias, que é um termo que ele possui 2 ou mais significados, ou isso é, um termo polissêmico, presente no texto que possibilita sua leitura em 2 planos distintos. É o caso, por exemplo, de uma metáfora ou de uma metonímia. Temos também desencadeador de isotopias, que é uma proposição de outra interpretação, que por meio da impossibilidade de integração no plano de leitura reconhecido, que implica a necessidade de elaboração de um outro plano de leitura. Tudo isso que eu falei é apenas para dizer o seguinte: as leituras de um texto já estão delimitadas no interior dele a partir desses mecanismos. Toda a interpretação de um texto é possível. E não é ao mesmo tempo, porque, querendo ou não, se eu fui a tal interpretação, porque ela já estava pressuposta na estrutura textual discursiva. Perfeito. Bom, acho que agora acabou. Perfeito. Vamos brincar agora com os textos de novo. Quando eu decidi chegar nos temas e nas figuras do La Citoyenne, eu falei, vou no primeiro momento buscar as figuras. Quais figuras o jornal ele movimenta para persuadir o seu enunciatário? E é muito comum, nos 5 editoriais, um retorno ao passado histórico das mulheres, como reviver as lutas de suas antecessoras. Olha só. Isso é um trecho que eu tirei de lá. Em menos de um século, várias revoluções políticas ocorreram. As mulheres chegaram a participar de algumas, partilharam do perigo da Bastilha, mas não tiveram nenhuma vantagem na vitória ou na derrota das opiniões que dividem os homens. Vejam, alto grau de... que a gente chama o que a gente chama de iconização, porque eu nomeei o perigo de onde? Da Bastilha. Se eu sou uma cidadã francesa e eu leio Bastilha, automaticamente eu lembro da tomada da Bastilha. Então eu começo a acreditar na verdade oferecida por esse texto. Eu começo a crer no que ele está me dizendo, porque eu consigo me aproximar do conteúdo que está ali. E não apenas tem isso, mas são mulheres, elas invocam mulheres de um passado histórico. E isso é uma boa ferramenta de persuasão, porque começa a querer pensar mais a respeito delas. Outros tipos de figuras usadas pela Citoyenne é quando ela quer trabalhar a luta das mulheres por direitos em outros países, que nem eu falei na aula passada, começa a ter essa troca. Temos as francesas aqui, e elas começam, por exemplo, a ter uma troca muito boa com as americanas e com as inglesas. E das outras ali da proximidade europeia, né? Dinamarca, Espanha, mais ou menos. Olha só, se o sufrágio universal fosse uma ilusão, será que os dinamarqueses, ou seja, estou usando referência uma figura conhecida no meio, então, de um acontecimento que as dinamarquesas elas estavam muito à frente das suas reivindicações. Será que os dinamarqueses, os suecos, os noruegueses, os húngaros, dos partidos avançados não incluir no seu programa o sufrágio universal? Se o direito de sufrágio não conferisse um verdadeiro poder, haveria um movimento tão considerável na Bélgica a favor do sufrágio universal? Olha que alto grau de figurativização aqui. Eu ainda cito os países. Eu ponho o nome a eles. É a Bélgica, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega e a Hungria, eles estão pedindo sufrágio. Então, o sufrágio é tão ruim assim. Então, vocês, ao falar que o sufrágio é ruim, vocês estão falando que esses países estão loucos, né? Eles estão indo numa contracorrente.
E é muito legal, além de todos esses tipos de figuras, o jornal não dá ponto sem nó, né? O Lastoniene, o que ele considera feminista, né? Ele dá pra gente esse prato cheio. Porque no terceiro editorial, que vai ser assinado também por Claire, ela assina todos, menos o do último ano. Mas nesse editorial específico, datado de 27 de fevereiro de 1881, a gente encontra a aplicação do léxico feminista. Ali, ó, a figura feminista, ela é colocada no texto. Acompanhado de um acontecimento que se desenrolou na Câmara dos Deputados na França, em uma situação em que as mulheres não tiveram voz de opinião quando levantada a questão do direito ao divórcio. O Lastoniene, ele traz todo um acontecimento de que os homens estavam ali discutindo, vamos liberar o divórcio ou não, sem nenhuma mulher ali no meio para debater junto. E ele critica isso. E ele ainda fala, este orador feminista, ele não se encontrava. Orador feminista. O que seria um orador feminista? E por que ele não se encontrava? A maioria da Câmara não quis votar numa lei relacionada principalmente às mulheres, porque as mulheres não têm soberania eleitoral, porque não têm o poder de impor, pela potência do seu voto, uma regra de conduta a um único deputado. Se tivéssemos, portanto, um orador feminista, essa lei de divórcio ela teria sido melhor refletida. E por não ter isso, a gente não consegue ter uma soberania eleitoral e não consegue mudar as coisas. Temos aí a palavra feminista aparecendo em 1881, e eu fiquei muito feliz quando eu encontrei isso. Olha o Lafond. Lafond vai além no seu alto grau de figuras. Que nem eu falei, ele trabalha muito com a questão das injustiças sociais. E para trazer isso, para convencer o seu leitor que ele está falando de uma verdade, ele vai usar muito da iconização, que vai retomar constantemente acontecimentos do mundo real. A gente já descreveu alguns crimes, por exemplo, mas ele ainda vai além. Ele ainda coloca essas imagens, que é um relatório de polícia que foi colocado no editorial da 4ª edição. Desnecessário dizer... temos isso, mas ele vai um pouco mais além. Eu vou só passar a lista de chamada, que eu espero que funcione dessa vez, porque já está no horário. Parei. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Vocês me contam se vai abrir ou se não vai abrir. Espero do fundo do coração que sim. Tá? E vocês assinem. Abriu. Ah, obrigada. Além de usar da iconização, ele ainda traz autores que estavam falando de mulheres na época. Muitos autores famosos, que nem o do Bull de Suif, que eu agora não vou lembrar o nome, é tão famoso que eu não lembro o nome, que vão sempre trabalhar com a temática do feminino. E o Lafond, ele traz de volta esses autores para os seus editoriais, criticando esses autores. E isso é legal também, porque a gente já vê aqui que ele se esconde muito, mas que às vezes ele também decide pôr aqueles a quem o Lafond está se dirigindo. Olha só. Desnecessário dizer à prostituta que as simpatias do autor de Bull de Suif vão para ela, e as nossas também, pois eles o pintam de forma tão amável. Os grandes homens viviam na casa das cortesãs, ouviam seus conselhos, encontravam na sua intimidade essa graça delicada. Seguem palavras tão obcecadoras que as que deixe de lado. Eu tive que recortar, é um trecho muito grande, mas o que o Lafond estava dizendo é que na hora de exaltar a prostituta, eles os fazem muito bem, como se fosse até uma necessidade de um homem ter uma prostituta. Mas por que vocês fazem isso, homens? Vocês não têm já a mulher amável ao seu lado? Vocês não acham que vocês estão exagerando um pouco no seu dever fazer, não é mesmo? Então, temos aqui uma colocada explícita de nomes de autores e de obras literárias.
Que nem eu falei, Lafond, ele, para tentar dialogar com o seu público, ele traz muito questão do patriotismo. Trouxe lá naquela vez, quando ele falou do você. Você ama a França, né? Ele também vai fazer essa construção persuasiva com figuras do mundo real. O tema do patriotismo vai estar recoberto por figuras do mundo real. Olha que legal. Temos a glorificação do ideal nacional. Eis os Pirineus e os seus arredores, terra não menos trágica e atormentada, perto de frescuras encantadoras que a terrível Espanha. Eis sua Provença, irmã da Grécia, banhada pelas ondas do azul Mediterrâneo. Provença cuja aridez e brancura, ainda realçada por um céu de mármore, anuncia ao mesmo tempo a torre da África. E depois os Alpes, paisagem suíça e o Planalto Central, verdejantes da Escócia. E a quimera britânica que o oceano devora, a harmoniosa Normandia, o Mar do Norte, com seu céu cinzento de país setentrional, enfim, a enorme Petrópolis Paris, linda entre as outras, talvez ainda mais pelas suas lembranças pesadas do que pelas suas realidades. É legal que ele usa figuras criticando outros países, enquanto faz isso exaltando as belezas da Bretanha, são todas regiões francesas, a Normandia, o Mar do Norte, e, claro, Paris, que é tão bela, mas não só pela sua realidade, mas sobretudo pelas suas lembranças que ela carrega, né? E isso funciona, se a gente for pensar como estratégia para persuadir o leitor do jornal, porque o jornal ele dura muito tempo, e ele não ataca, ele consegue colocar a questão da mulher pelas suas entrelinhas, e a gente só consegue desmascarando isso com um aparato como a semiótica, né? Aí, como Lastoy ele falou do feminismo, eu me perguntei, e o Lafond, ele fala, afinal, de forma mais direta, sobre feminismo? Mesmo sendo menos agressivo, o jornal trabalha constantemente com os termos que envolvem as lutas das mulheres por direitos. A gente viu que ele não fala diretamente para o seu enunciatário, ele usa de construções retóricas, até nos tipos de manipulação. Tenta partir para tentação e sedução, mas, acompanhado próximos assim, dos editoriais, tem uma caixinha em cima que está escrito feminismo, emancipação, igualdade em todas as áreas, sobretudo e antes de mais nada, talvez no reino encantador do amor, cujos caminhos são misteriosos e proibidos. Tudo isso se encaixa, tudo isso funciona junto. Olha que jogada. Feminismo, ele foi colocado com o mesmo tema do amor. Quer cair no senso comum de forma mais sagaz do que essa? O feminismo aqui, ele não foi retratado como aquele personagem que vai entrar na Assembleia e vai contrapor os argumentos levantados, não. O feminismo aqui, ele foi colocado junto com o tema do amor, do reino encantador do amor, não qualquer coisa. Isso permite não atacar diretamente aquele que se fala. Não é um tom, um ethos agressivo. Pelo contrário, é um ethos capaz de falar o que quer, conseguindo desviar ali, colocando mais nas entrelinhas do que diretamente expondo de forma agressiva. E outra coisa muito interessante, quando você mapeia o Lafond, ele tem editoriais que têm nomes de feminismo. Olha só, ele tem uma seção que chama Crônicas Feministas e Novidades Feministas, que são novidades gerais que estão acontecendo no mundo, o que mulheres andam fazendo, Marie Curie, o que ela anda inventando. E essas crônicas feministas é espaço que o jornal dá para as mulheres publicarem textos literários. Todas usam pseudônimos. Então, que um dia desses, um historiador pediu ajuda para localizar uma personalidade específica e a gente não encontrou. E isso, ele tem o nome real da moça, né? Mas a gente não consegue achar tão facilmente, porque muitos usavam seus nomes, então mapear é muito difícil. E outra coisa, retomando o ideal literário, as feministas seriam aquelas mulheres feias e indesejáveis pelos homens.
ideia que o Lafond refuta veementemente. Como eu falei na aula passada, a gente começa a criar as musas inspiradoras. Se você não é uma musa inspiradora, você não se enquadra nesse molde, você é uma feminista, porque você é feia, invejosa, você é mal amada, você é mal querida, você não é graciosa. E o Lafond, ele tenta romper com esse imaginário. Na verdade, feministas, eles são, mesmo são como na cabeça, o peso secular do preconceito, o erro das raças latinas que apenas tratam as mulheres por amor e do ponto de vista do amor e que, mesmo as entregando, a rejeitam nas cadeias acariciantes mais estreitas e exclusivas do desejo masculino. Essa questão do homem só olhar a mulher com um olhar de amor e de luxúria. E o Lafond é muito... O ponto culminante dele é tentar reverter essa ideia de que mulher só foi feita para isso. Que não, e elas são... Tem um trecho que o jornal traz, que fala justamente desse aspecto de que deixe as obras literárias das mulheres serem julgadas pelos seus valores literários. Deixem de lado o fato de ser uma mulher que está escrevendo. Pelo amor de Deus. Se for julgada, tudo bem, é que seja julgada por isso. Entende? E é aqui que tentar romper com essa ideia de que a gente só foi feita para amor. Mulher não é só isso. Mulher, ela tem capacidade de pensar. E olha esse jornal nosso. É um jornal todo composto por mulheres. Vamos abrir a cabeça. Aqui, quando a gente caminha já para o fim da análise, eu achei muito engraçado que o Lacitoyennes desde sempre tem uma vertente mais agressiva, o Lafond não, tenta falar pelas entrelinhas, e isso tem uma questão interessante. Porque no Lacitoyennes, a gente tem mais presente o que a gente chama de escrita íntima, que é essa questão de falar por todas as cidadãs a partir de um eu, que Butler tanto clama quando ela fala dessa questão da mulher precisar do seu lugar de fala. O Lacitoyennes, ele que tenta falar como se fosse sua colega, como se fosse a sua voz. Nós que queremos justiça, nós refutaremos negações e restrições. Viu, minha irmã? Nós não vamos aceitar nada, não. Já no Lafond, ele usa muito do que a gente chama de fazer literário. Não há exposição clara do ponto de vista, permitindo que este seja melhor aceito pelo enunciatário. As editoras do Lafond constroem todos os editoriais parecendo como se eu estivesse lendo um conto crítico, mas um conto. Pois este é o argumento do marido, do bom marido, daquele que aprecia sua esposa, que gosta da dignidade do seu interior e que, quando se diverte fora, o faz com segredo e circunspecção. O maravilhoso é que nem sempre, imediatamente, o marido é traído, não por causa do seu egoísmo, visto que é irredutível e inelutável como uma força da natureza, mas por causa da sua falta de jeito e de cegueira. Isso é apenas um trecho. Em outros fragmentos, tem até o recurso de travessão. A gente tem a atribuição de fala a personagens no meio de um editorial. Entendeu? É realmente um conto de um pai avarento que tira o dinheiro das filhas e coloca as filhas para trabalhar, e no final o pai se arrepende, mas tudo construído de forma como se eu estivesse lendo um conto, e logo eu não vou me identificar diretamente. Não é de mim que estão falando, é desse fulano aqui, desse personagem. Mas as entrelinhas, elas estão ali, né? O discurso nos conta. E é justamente isso. Como se produz um enunciado para comunicá-lo a alguém, o enunciador ele sempre vai tentar fazer um fazer persuasivo. Todas essas estratégias, elas têm como objetivo fazer com que as coisas ditas assemelham-se, de acordo com o contexto, verdadeiras. Então, o Lacitoyennes usou de um jeito, o Lafond usou de um jeito. A questão é, esse fazer persuasivo, ele foi alcançado ou não, né? Porque o enunciatário, ele é um coprodutor do discurso. Porque ele vai fazer um simulacro que eu repeti, da visão de mundo proposta, tomando como base o seu próprio universo. Ou seja, eu vou ler um texto, eu vou interpretá-lo, tomando a partir do que eu conheço, e eu vou levar, a partir desse fazer interpretativo, que eu vou pensar.
Vou acreditar ou não vou acreditar no que está sendo proposto? Então, quando a gente consegue pôr 2 jornais lado a lado e ver quais estratégias eles usaram, a gente vê que temos 2 enunciatários diferentes, 2 mundos diferentes, porque eles estão tentando fazer com que esse enunciatário acredite no que está sendo posto. Que o mais importante, que é fazer esse sujeito mulher entrar em conjunção com os seus direitos. Aí, quando a gente termina toda essa análise, né, a gente consegue tirar um ethos. Para quem não é muito familiarizado com o termo, é o que a gente chama de imagem discursiva. No caso do La Citoyenne, a gente viu um ethos subversivo, que é o quê? O que é isso? É uma adoção de um estilo insurgente, com apresentação explícita do ponto de vista, construída a partir do que se compreendeu por uma escrita íntima, indo contra os valores vigentes no que se refere aos discursos hegemônicos do século XIX, ou seja, ele está ali para colocar a cara a tapa mesmo, e sabe os discursos que vão contra as mulheres, e coloca isso. Ele também é um ethos assertivos, fato percebido na e pela escrita, ou seja, ele não se esconde atrás das entrelinhas, ele quer conversar com o seu enunciatário e se coloca lado a lado com ele. Além de eu saber que ethos é esse, a semiótica ela também nos possibilita entender quem esse jornal queria conversar, com quem, né? Descobrir um tanto de coisa. Um enunciatário que se identifica com a exposição das injustiças sociais sofridas pelo sexo feminino. Quem está lendo isso se identifica com isso, mas que, em contrapartida, ainda não se encontra persuadido da urgência de a gente atribuir direito a esse grupo. Quem são, então, esses enunciatários? Quem é? Mulheres operárias, esposas restritas às atividades domésticas, mulheres que almejam ter acesso a uma educação que as permita mudar suas respectivas condições de vida, e de ter o poder de atuar na esfera pública, como por intermédio de elaborar leis e o direito a votar em sessões parlamentares. Esse é o grupo. Vocês lembram que eu falei que eu tenho muito pouco material que me permite compreender as mulheres que viveram? Olha elas aí, nas entrelinhas. Consegui mapear elas. Quem estava lendo esses jornais? A partir do que o jornal me oferece? Eram esses grupos, né? Que não deixaram rastros elas mesmas, que a gente consegue ir pensando a partir das publicações da época. Já no Lafronde, é muito engraçado que ele é diferente. A gente viu pela diretora dele, né? É um ethos erudito, porque ele é capaz de trabalhar com assuntos pouco aceitos pelo seu público a partir de uma escrita mais rebuscada. O saber oferecido pelo jornal, ele vai ser mediado pela literatura, né, pelo fazer literário, e que exige do seu parceiro comunicativo uma maior competência linguageira. Porque quando eu apresento os fatos no e cru, eu demando um tanto de leitura. Agora, quando eu faço isso rebuscadamente, com fazer literário, tem que ter um esforço de leitura, né? Não dá para negar. É também um ethos conservador, porque é a imagem de um patriota que está ali, cuja atenção e cuidados, eles se voltam para a defesa e melhoria do país. E a gente já sabe, né? Quando a gente chama... Eu sou Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, nesses negócios assim, cai no conservadorismo. Temos também um ethos justiceiro, porque ele não abandona as causas sociais, ele sabe que tem um problema de classe que está dominando e que as pessoas cometem esse crime porque elas estão passando fome, e que não é culpa delas, é culpa do sistema. Então, esse jornal ele também trabalha com esses tipos de compreensões. E, por fim, quem lê esse jornal? Né? É um verdadeiro francês, né? Que a gente pode... É um grupo social abastado, um leitor letrado nos dogmas religiosos, porque ele é menos adepto aos valores progressistas e mais voltado para o conservadorismo. É também um enunciatário dotado de uma cultura ímpar, porque, como membro pertencente da burguesia, não aceitaria ver a sua classe social ali claramente criticada. Isso é muito legal. Se eles vissem que era eles, assim, diretamente que está sendo atacado, será que o jornal teria durado tanto tempo? Será que
que não teria acontecido, que nem aconteceu com Lastoyenne, de virar uma só publicação até sumir, né, do mapa. Mas, contudo, é um denunciatário disposto a refletir. Ele é pouco progressista, mais conservador, mas que ele tem uma esperança no fim do túnel. Ele quer pensar que a França precisa de mudanças se a França quer brilhar de novo. Então, se a França precisa, eu vou meditar sobre, né? E é muito engraçado quando a gente termina os estudos, aí que eu voltei para o nível lá fundamental. Porque esse nível fundamental para a semiótica, ele é uma categoria de oposição semântica. Quando a gente fez todo esse mapeamento, todo esse estudo, a gente viu que são duas categorias que vão regir os textos, que é a liberdade contra a opressão. A liberdade, ela é o que a gente chama de eufórica, porque ela é atraente, ela é colocada como um valor atraente, que ele vai ser um valor almejado e idolatrado pelo texto. A opressão aqui era tomada como um caráter disfórico, porque é repulsiva, a gente não quer mais a opressão. A opressão ela é algo negativo, é algo que você tem que fugir dela, né? Pronto, essas categorias fundamentais, de forma simples. Aqui é só uns desdobramentos da semiótica, né, que é o campo a semiótica intensiva, formas de vida, as paixões. Mas antes de terminar, eu queria chamar era para isso. Ao final, vimos quem liam os jornais, vimos como eram os jornais. E o mais engraçado é que a gente começa a ter também, finalmente, a apreciação valorativa do termo feminista. Porque outrora empregado pejorativamente pela sociedade, em que os ideais feministas fariam as mulheres negligenciarem suas obrigações domésticas e familiares, além de as fazerem perder a sua feminilidade, o feminista eles vão ganhar traços positivos nas páginas dos jornais. Isso é importante na medida em que o debate do feminismo passa a se inserir no cotidiano da sociedade francesa, não sendo mais pertencente apenas às reuniões de militantes ligados às causas das mulheres, exclusiva a este grupo. A gente viu associações com Victor Hugo, um jantar, ali que era um debatido feminismo. Só que ele rompe essa materialidade e ele adentra nas páginas dos jornais. Porque o sujeito feminista, ele ultrapassa as fronteiras do discurso politizado, remodelando-se para servir como instrumento importante de luta das mulheres. Ser feminista ou saber sobre o movimento passa a ser uma tarefa cada vez mais acessível. Está aí o papel desses jornais. Torna-se mais fácil, consequentemente, compactuar com a verdade proferida por esse discurso. A gente viu ali agora todas as manobras que eles usavam para tentar fazer você compactuar com a verdade ali sendo dita. Temos dois tipos de jornais, dois tipos de abordagem, mas todas preocupadas numa causa, né? E para fechar agora, de fato, refletir tanto sobre as mulheres que viveram no passado, quanto sobre as que se encontram no presente, demanda um esforço constante. Por não se tratar de um movimento cujo crescimento se dá de forma progressiva, o feminismo requer a sua constante reflexão e necessita de ter abertura para o seu amadurecimento. Isso é primordial de se pensar. As demandas que elas faziam ali eram as demandas daquele momento. E graças a todo aquele avanço progressivo, o feminismo ele teve sua possibilidade de amadurecer. Então, amadurecimento não é fraqueza. Abrir as portas para novas ideias, novos tipos de culturas adentradas, não é fraqueza, muito pelo contrário, é necessário. É necessário se a gente quer pensar num movimento de evolução. Se isso não acontece, se ocorre a estagnação, é isso. Caso contrário, a construção de discursos que provoquem retrocessos poderão ser, uma vez mais, uma realidade na história das mulheres. Todas as mulheres tiveram que construir os seus discursos e eles foram acompanhados de contradiscursos, muitas vezes mais potentes do que o que os discursos conseguiam sustentar. É muito triste quando você está no La Fronde, por exemplo,
vendo, como ele ficou muito tempo, eu pude ver mais claramente como que ele foi tendo que se restringir, ele foi sendo amarrado cada vez. Lafronze, que já era, entre aspas, mais conservador, até desaparecer. Isso significou que a gente não estava avançando, a gente estava regredindo. Então, se for a minha lição geral de hoje, vai ser isso, gente. Pensar e estudar e saber que, se isso não for feito, retrocesso ocorre, tá? Isso é fato, retrocesso ocorre. A história, ela não é dada, ela é construída. Logo, se a gente não tomar os cuidados necessários, feminicídios estão aí na nossa porta. Mulheres sofrem de ser mortas por serem mulheres, entendeu? Então, é isso.